Olá, gente boa. Eu sou o pastor Roberlan Julião com mais uma palavra simples para o seu coração. E a proposta deste dia é: seja honesto consigo mesmo. Seja honesto consigo mesmo. O texto que temos para compartilhar neste momento encontra-se em Lucas, capítulo 15, do versículo 17 ao versículo 20. Que diz o seguinte: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Bem, é muito comum que as pessoas, quando leiam Lucas 15, leiam para falar sobre a ovelha perdida ou a centésima ovelha. E quando a pessoa se depara com esse trecho, geralmente se preocupa em falar sobre o pastor de igreja que não visita o membro de igreja que está faltoso. É bom a gente lembrar que esse texto desconhece essa realidade que a gente está falando. Esse texto não está falando de uma igreja institucionalizada, de um pastor de terno e gravata, que vai na casa de alguém que está no rol de membros e que não frequenta mais os cultos. É importante a gente tentar ler com a mentalidade dos leitores originais. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o contexto desse texto. Lucas 15 começa com a seguinte narrativa. Nós vemos Jesus conversando com publicanos e pecadores, pessoas que não tinham uma vida muito correta aos olhos da sociedade, não tinham uma vida muito certinha, de acordo com a moralidade da época, mas Jesus está perto dessas pessoas, compartilhando com elas o amor de Deus. E, diante disso, alguns religiosos, aquelas pessoas que, apesar de terem uma dedicação muito elogiável à sua prática religiosa, mas são iludidas com a ideia de que elas são melhores do que as outras. E aí esses religiosos começaram a criticar Jesus pelo fato de Jesus se aproximar de gente da ralé, de gente que aparentemente não tem jeito. Jesus, de um modo muito brilhante e inteligente, em vez de responder diretamente, ou talvez até com uma certa grosseria, Jesus conta 3 histórias. E uma dessas 3 histórias é a parábola da ovelha perdida. Qual é a situação? Fala sobre um pastor que, vendo que uma ovelha está perdida, deixa 99 que está ali descansando, quietinha, bem, para ir atrás da outra que está correndo risco, que está correndo perigo. Então a gente está vendo a questão da necessidade de uma vida, a necessidade de uma alma, a necessidade de uma pessoa. E não necessariamente essa mentalidade como se um evangélico, membro de igreja, fosse um cliente que precisasse de algum tipo de atendimento diferenciado em domicílio. Mas a gente está percebendo aqui que se trata de alguém carente de ajuda, que não consegue sair de onde está. É uma ovelha. Então Jesus faz analogia daquelas pessoas como os gentios, publicanos, pecadores, a essa ovelha com essa necessidade. E eu deduzo que ele está dizendo que as 99 seriam aqueles religiosos que acham que não precisam de ter cuidado. Tanto que Jesus conclui essa parábola da ovelha perdida dizendo que é mais alegria por um pecador que se arrepende do que justos que não precisam de arrependimento. Eu entendo que isso é até uma ironia, né? Então, há uma alegria, porque o pecador se arrependeu. É alguém que não vai continuar mais vivendo daquele jeito, que não vai continuar mais ofendendo a Deus, destruindo a si mesmo e prejudicando o próximo, certo? E aí, Jesus conta uma outra parábola,
né? Jesus conta a parábola da moeda perdida. Uma mulher tinha 10 moedas, perde uma e varre, cuida, limpa, tira tudo que está atrapalhando para encontrar essa moeda, e quando encontra essa moeda, também comemora. Por quê? Porque um pecador que se arrepende vale mais do que vários justos que não se arrependem. E aí, que não precisam de arrependimento. E diante dessa situação, há toda uma celebração. Jesus está mostrando para aqueles religiosos que aquelas pessoas com quem ele está são as ovelhas perdidas, desgarradas, e as moedas perdidas que a dona da casa procura. Mas para ninguém entender errado, ele pega um exemplo humano. Ele faz uma comparação, ele compara aquelas pessoas com quem ele está conversando a um filho perdido. Um filho que não foi legal com seu pai, pisou na bola, foi pra farra, gastou todo o dinheiro, quando viu que foi burro, caiu em si. Caiu em si. E ele percebeu o seguinte: peraí, eu estou vivendo aqui pior do que os empregados do meu pai. Então, para mim é até vantagem voltar para a casa do meu pai para ser empregado do que filho, porque como empregado eu vou estar melhor do que eu estou vivendo aqui. Então ele percebe isso daí. Ele tem consciência de que ele pisou na bola. Ele tem consciência de que ele estava errado. Ele tem consciência de que ele precisava melhorar. E ele tem consciência de que não merecia o atendimento do seu pai. Isso não tem como cobrar de uma ovelha, porque a ovelha é um animal. Não tem como cobrar de uma moeda, porque a moeda é um objeto. Eu entendo que de um modo muito inteligente, Jesus conclui contando a história de uma pessoa, para deixar claro que a ovelha perdida e a moeda perdida são como o filho perdido, que são identificados como aquelas pessoas que estavam indo a Jesus e ouvindo os seus ensinos, porque reconheciam-se pecadores e necessitados da graça e da misericórdia divina. E aí Jesus conta uma outra história, que em vez de ter um grupo de moedas no cofre ou 99 ovelhas ali quietinhas, guardadinhas, fala de um filho que ficou em casa. Um filho aparentemente perfeito, que fazia tudo que o pai mandava, que obedecia o pai rigorosamente e que se achava mais merecedor da bondade do pai do que o seu irmão. Irmão esse que ele não fala meu irmão, ele fala para o pai, esse teu filho. Então, para demonstrar que, embora estivesse muito perto do pai, estava longe do pai. Embora trabalhasse para o pai, estava longe do pai. E não tem uma atitude de arrependimento nem de quebrantamento, como o outro irmão tem. Então, se você observar, você vai verificar que Lucas 15 está falando de uma resposta de Jesus aos religiosos que estão aparentemente perfeitos, que está com tudo impecável em suas vidas, que se acham no direito de criticar o outro, enquanto a ovelha perdida, a moeda perdida, parece com o filho perdido, que cai em si e admite que não é tão bom quanto pensava e que precisa da bondade do pai. E quando ele volta para esse pai que não ficou correndo atrás dele, esse pai que não ficou andando para lá e para cá atrás dele, mas esse pai que estava lá no mesmo lugar, aguardando a volta do filho, e que quando o filho chega, o abraça, o beija e faz uma festa. Que eu e você possamos observar isso. Toda pessoa humana, ela tem necessidade como ovelha, valor como a moeda, mas responsabilidade como pessoa. E o pai está no mesmo lugar aguardando, como a mulher que estava procurando a moeda, como o pastor que estava tentando tirar a ovelha de um lugar que não conseguia sair. Qual a diferença? A ovelha precisa ser buscada, a moeda precisa ser procurada, mas o filho sabe o caminho de casa. Por isso que eu te peço, seja honesto consigo mesmo. Talvez você não esteja melhorando, não porque ninguém está te ajudando. Talvez você não esteja melhorando,
Não porque ninguém não está fazendo alguma coisa por você. Talvez você não esteja melhorando, porque você ainda não caiu em si e foi honesto consigo mesmo. Bem, sou o pastor Roberlan Julião, com mais essa palavra simples para o seu coração. Desejo a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa semana, um mês abençoado e um ano tremendo para a glória de Deus. Paz.